Como você sabe, a Terra é como uma esfera que gira em torno de um eixo. A intersecção desse eixo com a superfície são os polos, Polo Norte e Polo Sul. O plano perpendicular ao eixo de rotação e que passa pelo centro da Terra é o plano do Equador. A intersecção desse plano com a superfície esférica é a circunferência máxima, que é a linha imaginária do Equador. A linha do Equador divide a Terra em duas metades, chamadas de hemisfério norte e hemisfério sul. A latitude varia de 0 a 90 graus para o sul ou para o norte. E ela é dada pelo ângulo formado entre o plano do Equador e o segmento de reta que liga o ponto que nós queremos localizar ao centro do globo. Para essa localidade ilustrada na figura, a latitude é de 40 graus norte. Vemos aqui outras localidades em diferentes latitudes, norte ou sul. Cada latitude determina uma circunferência ao redor da Terra, chamada de paralelo. Repare que um paralelo pode ser visto como a intersecção da esfera, que representa a superfície da Terra, com um cone cujo vértice está no centro da Terra. O Equador é o maior de todos os paralelos, e quanto mais perto nós vamos chegando dos polos, menores os paralelos vão ficando. Vamos começar a falar agora das longitudes da Terra. Elas variam de 0 a 180 graus para leste ou para oeste. E essas semicircunferências que ligam os dois polos terrestres são chamados de meridianos. Eles são semicircunferências obtidas pela intersecção da superfície da esfera terrestre com semiplanos que têm como bordo o eixo de rotação da Terra. A longitude de um ponto, medida em graus, é definida pelo ângulo entre o meridiano que passa por esse ponto e o meridiano zero. Bom, a gente já viu que o paralelo de grau zero é a linha do Equador. E onde fica o meridiano zero? O meridiano zero também é uma linha imaginária chamada de meridiano de Greenwich. Ele tem esse nome porque passa pelo distrito de Greenwich, ao sul de Londres, na Inglaterra. Lá fica um observatório astronômico. Mas, pelo que eu entendi, quando a gente estava falando sobre os paralelos, existe um motivo real para que a linha do Equador esteja naquele lugar e não em outro. Quer dizer, pelo que a gente viu, a linha do Equador está no plano perpendicular ao eixo de rotação da Terra e divide o planeta exatamente ao meio. E no caso dos meridianos, qual é o motivo para que o meridiano zero seja esse que passa por Greenwich? Bem, para falar a verdade, a escolha desse meridiano como marco zero para as longitudes não tem um motivo concreto, como no caso dos paralelos, onde o Equador, que define a latitude zero, é um referencial distinguido, como você bem notou. Já no caso dos meridianos, qualquer meridiano poderia ter sido escolhido como meridiano zero. Greenwich ficou sendo o grau zero de longitude por uma simples questão de convenção. Isso foi definido lá no século XIX, quando a Inglaterra era uma grande potência mundial e dominava uma porção considerável do globo terrestre. E é a partir do cruzamento de um paralelo com um meridiano que nós podemos localizar com precisão qualquer ponto na superfície da Terra. E justamente por serem únicas para cada ponto, essas coordenadas geográficas são as utilizadas em aparelhos de localização, como o GPS, e permite fazer cálculos sobre distâncias e áreas. A cidade de Porto Alegre, onde você se encontra, por exemplo, fica aproximadamente na latitude 30 graus ao sul do Equador e 51 graus a oeste de Greenwich.